Boa noite, bem-vindo ao Ego. Baruch, Atah, Adonai, Elohim, Melech, Olam. Bendito é o Todo-Poderoso. Gente, estamos aqui mais um dia no Ego. A turma tá todo mundo ali bonito. Vocês estão tudo sendo filmados, viu, galera? Hoje vocês vão ficar... Não fala que tem um microfone filmando vocês tudo ali. Gente, hoje eu estou com o Gustavo Ventura. Ele vai trazer pra gente tudo que foi em relação à Bolsa de Valores. É uma coisa que você tá pegando um cara que é totalmente cru, Gustavo. Eu tenho algumas coisas em criptomoeda, faço essas coisinhas, mas eu não sei nada. Como metade do povo aqui, todo mundo é cru, então você tá literalmente dando aula para quem não sabe nada. Gustavo, antes de começar, eu quero saber um pouquinho mais do Gustavo. Eu sei que você tem 44 anos, casado, tem um menino de 5 anos de idade. Qual que é o nome do seu menino? David. David, Rei Davi. Ih, menino, Davi, aí. vou voltar nas 5 pedras, hein? Davi, eu gosto das 5 pedras. Gustavo, da onde você é do Brasil? Eu sou natural de Vitória, Espírito Santo. E já moro aqui desde 98. Ah, então você é americano mesmo, já americanizou já. Tem mais tempo aqui do que Sim, lá. mais tempo daqui do que de Brasil. Certo, e sua esposa? Minha esposa é de Fortaleza, no Ceará, tá aqui há 11 anos. 11 A gente tá junto há quase 6 anos. Bacana, muito bom. Você conheceu ela aqui mesmo? Sim. Você sempre morou na área da Flórida mesmo ou você morou em outros estados aqui? Não, então, eu vim para o sul da Flórida em 2012. Acho que morei no norte também, né, onde eu comecei minha vida aqui com meus pais. Eu acho que a razão de eu ter vindo para cá foi igual da maioria das pessoas, né, que primariamente correr do frio, né? Certo. E porque chega um ponto que você já não aguenta mais aquele frio e você, pelo menos para mim, eu posso dizer por mim, eu sempre vivia o que estava por vir. Eu não conseguia desfrutar do dia a dia, porque era muito depressivo, aquele ambiente cinzento, tudo. Aí eu sempre falava para mim, uma hora eu vou para Flórida, uma hora eu vou para Flórida. Só que para mim às vezes planejar não funcionava muito. Então, belo inverno, eu peguei o carro, tinha uns contatos que vim. Veio do nada. Do nada. Agora a historinha, você veio pra cá, você devia ter na casa dos 16 anos, né? Sim, Pelas sim, contas, tô 16 fazendo as anos. contas aqui, que eu vim em 96, tinha umas Sim. 13, você veio com 16 anos. Então você veio filho de imigrante, Sim, né? Aprendeu, não sabia inglês, sabia nada. exatamente. Veio literalmente de Vitórias para... Você morou aonde no norte? Eu morei em New Hampshire, Uhum. começamos a vida lá em Nashville, onde eu fiz a minha high school. Certo. Meus pais continuaram mudando para lá e quando eu queria estudar, fazer curso superior, o estado de Massachusetts era muito caro, para minha realidade, pelo menos. Então eu fui aceito na Universidade de New Hampshire e tanto na Southern New Hampshire, lá em Manchester. Aí eu optei pela Southern New Hampshire University e mudei para Manchester, que está mais ou menos uns 35 minutos de Nashville. Aí, voltando cá, você teve aquela vida de imigrante. Sim. A situação de documento. Hoje você deve ser cidadão Sou americano. cidadão americano, sim. Já tem a vida de americano, desde 98 aqui, já temos o quê? 28 anos de América. Em 44, você é mais americano do que brasileiro, Sim, né? sim. Então, assim, você pode contar com você como second generation, né? Sim, sim. Você é a segunda geração de imigrante. E como foi a sua vinda? Como foi o seu baque cultural para chegar no Brasil, aqui nos Estados Unidos, em New Hampshire? O que você achou da cultura? Boa pergunta. Então, foi assim, como você mesmo falou, foi um baque cultural. Um adolescente que sempre teve aquele estilo de vida, escola, casa, brincar com os amigos no bairro. De repente eu me vejo pegando uma mala junto com meu pai e com a minha mãe. Na verdade, meu pai já tinha vindo antes, né, assim, uns meses antes para poder arrumar a casa, tal, aqui, ajeitar. Mas de repente eu me vejo meu irmão e minha mãe pegando um avião e vindo para cá. Eu não sabia onde era New Hampshire, eu nunca tinha ouvido falar de New Hampshire, entende? Então, assim, para mim, Estados Unidos, eu nunca tinha vindo para cá. Então, para mim, Estados Unidos, talvez a maioria das pessoas lá atrás era Miami, Los Angeles, Nova York e mais ou menos isso. Então, eu caio em New Hampshire, uma comunidade, naquela época, 98, extremamente minúscula de imigrantes brasileiros. Tínhamos mais, dominicanos, porto-riquenhos e alguns colombianos chegando também. Então, assim, foi extremamente, não falava, como você falou, eu não falava inglês, eu fui para high school, a gente estudava naquela classe de ESL, eram os outcasters da escola, sabe? Os refugados, né? Exatamente, até no lanche, na hora do lunch time lá, a gente tinha a nossa mesa e eles nem olhavam pra gente, porque até então, Nashville, naquela época, não era uma cidade tão grande assim. Tem desde 2012 que eu não vou ao norte, então eu não sei. Mas naquela época mesmo só tinha uma high school.
quando eu saí, já estava na universidade, que eles estavam construindo outra high school lá, porque a população começou a aumentar um pouquinho. Então você saiu de uma cidade grande e foi para uma cidade pequena, então. Na Vitória verdade, não é tão grande assim, mas foi um baque, porque Nash não tinha nada. Não tinha nada, entendeu? Era aquele centrinho assim da cidade, uma parte ali, um mallzinho aqui. Você cruzava a fronteira, você já estava em Lowell, Massachusetts. Quem é de lá vai saber, e era isso. E o seu pai, sua mãe trabalharam com o quê? Que quando chegaram, com aquela vida de imigrante Sim, mesmo? claro, claro. Que meu pai, por exemplo, foi briqueiro, minha mãe foi limpar a casa, eu trabalhei no McDonald's. E qual que foi o seu caso? Então, o meu pai, ele tentou, quando veio para cá, se fixar na construção. Mas meu pai sempre foi um cara muito raquítico, não tinha muita força, porque no Brasil ele trabalhava em escritório e tal. Então ele foi para a área de restaurante. Então ele lavava panela, era dishwasher. Como ele não falava inglês, ele nunca saiu da cozinha. Ele sempre trabalhou ali na cozinha, lavando prato, fazendo prep. Aí trabalhou também como que era bem cultural naquela época, o imigrante lá em cima ter 2 ou 3 empregos, né? Lógico. Então ele trabalhou no Wendy's, trabalhou no Burger King também, fazendo lanche, limpando. A minha mãe, ela começou também em lanchonete. Eu lembro, se eu não me engano, foi no Burger King também na época. E sempre ficava em lanchonete. E quando, né, eu vou até adiantar um pouquinho, quando o nosso documento estava em processo, ela falava assim, olha, assim que sair meu documento, se Deus abençoar, eu quero trabalhar no hospital, porque a limpeza de lá pelo menos paga melhor e, né, tem alguns benefícios, plano de saúde, essas coisas, mas basicamente eles ficaram sempre ali, né, não tinham inglês e tal, e enfim, aquela o baque vida, cultural, financeiro, sim, de claro, família e claro. tudo. Eu entendo muito, porque eu passei isso, né? O Joe também tá aqui, sabe o que é vir para os Estados Unidos, menino, né? Que Sim. viemos para cá, menino, e ver os nossos pais fazer trabalhos que eram, vamos colocar, que não era a profissão deles no Brasil. Exatamente. Mas uma coisa que eu falo muito sobre os Estados Unidos é isso. Mesmo o cara tendo um trabalho simples, né? Vamos colocar simples, tinha uma vida digna. Tinha, claro, ainda mais naquela época. Naquela época, então assim, tinha 2 trabalhos, fazia isso, mas não podia esbanjar, mas tinha o suficiente para ser uma família feliz e estruturada. E a mania de 2 trabalhos, eu peguei muito isso com meus filhos, né, que eu voltei em 2000 com 27 anos, e os meus filhos também pegaram. Muitos perguntam assim, Neto, você é primeira geração ou segunda geração? Eu falo assim, cara, eu creio que eu sou primeira geração, porque mesmo eu vindo em 2013, que chegou minha família, eu reiniciei a vida de imigrante. Só que eu falo assim, cara, eu sou um imigrante que eu já vim na minha remessa com um green card em inglês. Bacana. Mas a cabeça era de peão. Então eu fiz odd job, eu era briqueiro, fiz tudo. E demorei um bom processo para chegar e ter aquela liberdade financeira. Sim. Que eu creio que não foi nem uma verdade, uma liberdade financeira, foi mais uma liberdade mental. Porque eu acho que o imigrante, ele cria muito uma cerca ali mesmo, de medo de não ter suficiente para bancar a família. E ele se trava muito. Exatamente. E como você fez, você acha que a faculdade tirou essa mentalidade sua de falar assim, não, eu não posso ser, eu tenho mais capacidade de não fazer esses pequenos trabalhos e ter um potencial maior? Então, veja, a universidade, assim, para mim foi algo que, não vou dizer foi um divisor de água, mas me mostrou uma outra realidade que até então eu não conhecia. Como você falou, a gente vivia naquele mundinho ali de imigrante, né? E era aquilo ali, estava bom. Mas do momento que comecei a estudar e ter outras visões e ouvir professores e até mesmo os colegas, né, de um nível financeiro assim muito alto, você começa realmente a enxergar que, poxa, é muito maior do que esse cercadinho que eu vivo. Só que lógico que não é fácil. Então assim, às vezes até eu mesmo, sabe, né, eu me pergunto, como é que eu consegui romper isso, né? Porque hoje olhar tudo que está acontecendo, né, é tranquilo, mas quando às vezes eu paro para pensar, às vezes eu estou na academia, estou ali fazendo musculação e estou pensando, quando vem na minha mente lá atrás, que passa aquele filme, eu falo, cara, foi uma jornada muito grande, sabe? Foi uma própria liberdade, né? Não foi assim instantâneo, mas eu acho que a vontade, né, de você ter as coisas e você, né, de forma honesta, de forma digna, você
ir alcançando algum lugar o ambiente também te ajuda, você conhece uma pessoa e o ambiente vai te ajudando também nessa situação também, e, enfim, é um apanhado de coisas, mas é um processo, sabe? É um processo e eu acho que a gente tem que estar com a mente aberta para que as coisas venham a acontecer. Volta o caso que a gente sempre vem falando, que o ambiente muda muito a posição das pessoas e o que você tem o poder de agregar e somar na sua vida. Ele potencializa muito. Potencializa muito. Aí você formou na high school, pergunta qual era o seu GPA? Meu GPA era 3.8 na high school. 3.8, parabéns. Obrigado. Vou tirar um pouquinho de ondinha, 4.3. Não fiz faculdade, não fiz faculdade aqui por uma situação muito grave, não tinha o papel. Então, aí quando eu formei a high school, foi em 2001, não tinha o papel. E eu sabia, era briqueiro, né? Tem até no meu livro que eu falo, tive uma desavença com meu pai sobre a relação a isso, que eu sempre achei que eu queria estudar. Então eu voltei para o Brasil, para continuar os estudos no Brasil. E creio que, cara, eu sou bacharel em Direito. Eu quero saber, né? Quando você formou em Direito, você usa em quê aqui, cara? O Direito me ensinou muita coisa. Sim. Porque foi a bagagem, as pessoas com que eu andei, o ambiente que eu estava, onde eu estava. As pessoas que eu conheci, por exemplo, na minha sala, tem pessoa que é desembargador na minha sala. Sim. Tem caras hoje que têm profissão. Na minha sala saiu ótimos advogados, saiu pastores da minha sala, saiu muitas pessoas que abraviam, mas ali dentro da sala de aula, mesmo que foi em Valadares, que é uma cidade até grande, né, para o município, uma cidade de 400 mil pessoas, abrange muito, abre muito. E o que você estudou? Qual a faculdade que você fez? Eu sou formado em Finanças e Economia, sou economista por profissão. Basicamente isso. Então você fez Economia? Sim. E o que te trouxe para o mundo de ações? Então, foi uma coisa que, estudando naquela época, a gente observava, e também eles já estavam introduzindo o mercado de finanças também naquela época, tudo. Mas até então, lá atrás, eu não tinha a intenção de estar nesse mercado, né? Porque quando você está estudando, você pensa em milhares de coisas que você vai fazer, sabe? Eu vou trabalhar numa corporação, numa corporation, quero trabalhar na minha área e tal, e fica com aquelas ideias, né? E cada hora você vai mudando de ideia, tudo. Mas foi realmente depois que eu formei, eu trabalhei em algumas empresas também na área de finanças, mas foi quando eu vim para cá, para a Flórida, eu já estava um pouco cansado, a verdade sim, de trabalhar em área corporativa. E a verdade é que você trabalha muito e você não é remunerado de forma que você deveria ser, coloca assim, né, entendeu? Então eu resolvi fazer uma experiência no banco. Em 2015 eu fui para o Wells Fargo Bank e lá eu conheci, né, a gente falando de ambientes de novo, eu conheci financial advisors, eu não era dessa área ainda, eu conheci, então comecei a conversar, comecei a entender o que era necessário, quais as licenças que eram necessárias para atuar naquela posição, o potencial de ganho, aí você vai ficando curioso e tal, e eu fiquei um tempinho no Wells Fargo, quando pintou uma oportunidade que eu fui em 2016, eu fui para o PNC Bank, já para trabalhar na área de investimento, mas ainda não era licenciado, então eu estava assim, meio que entrando naquele ambiente, mas já comecei a ver um tipo de público diferente, um mundo meio diferente. Então, assim, eu falei, olha, realmente isso tem potencial, sabe? Talvez, eu vi que eu praticamente não usava nem 3% do que eu estudei, mas eu tava nem aí, sabe? Eu queria, sabe, de alguma maneira mudar de área que eu trabalhava. Eu falei, já não queria mais voltar para aquela área corporativa, sabe? Muito desgastante. Então você especializou na área que você trabalha hoje? Você estudou mais para estar na área que você está hoje? Na verdade, não. Na verdade, não. Eu diria que, obviamente, você ter um curso superior em finanças ou em economia te ajuda muito. Mas não necessariamente vai te fazer alguém que vai ter sucesso nessa área. Porque o que acontece? Eu tenho colegas que atuam nessa área que são formados em psicologia, formados em engenharia mecânica, em algumas outras áreas, em educação, mas pelo fato de você ter que estudar para suas licenças, que nós temos, na minha área são duas, que é a SET, a Series 7, que ela te permite a você comprar e vender todo tipo de ativo no mercado de capitais. Correto. Ações, fundos, ETFs, opções, options, o que você imaginar.
E nós temos a 66, que é a que você dá o conselho, que você orienta as pessoas. Então, assim, eu costumo simplificar nesse caso. Se você pergunta, Gustavo, com a Series 7, com a licença 7, você pode fazer o quê? Você pode ligar para mim e falar, compra e vende tal coisa. Se você me perguntar, Gustavo, o que você acha de tal coisa, eu não posso, por questões regulamentares. Então, a 66 me habilita a fazer isso. Então, como voltando, até mesmo vindo de qualquer background, até de direito, tudo, como você vai ter que estudar, são provas dificílimas. A média o passing ratio é tipo 4 para cada 10, entendeu? Então você especializou. Sim, é uma sim, forma de sim, especialização. claro, Você é claro. especializado na Sim, sim, não. Então você chega. Sim. Não é que você tem que fazer um curso, você tem que fazer uma prova. Sim, sim, É igual exatamente. direito. Eu sou bacharel. Sim. Nunca passei no OAB porque eu não sou advogado, porque eu não passei no OAB. Exatamente. Não, eu posso falar porque para essa área de mercado de capitais, eu tenho as minhas licenças com o Securities Exchange Commission, com o FINRA, que são os dois órgãos regulamentadores principais dessa área. Então você é vigiado igual cachorro mesmo, né? 100%. Os olhos totalmente 100%. Se você puxar, se você entrar na internet e colocar Gustavo Ventura, Financial Advisor, você vai ver, aí começa a puxar um monte de coisa, uma coisa atrás da outra. Então assim, o meu recorde é totalmente aberto. Se eu for lá no SEC, colocar meu nome lá, tá tudo lá disponível. Então é totalmente disponível seus ganhos, suas perdas, tudo, sabe ali. Tudo, é conflito de interesse, tudo. E você agora uma pergunta que eu tenho muito, que é muito interessante no mercado de ação. Existe gut feeling no mercado de ação? Olha, sempre vai existir, porque não tem como você não tomar uma decisão, você ter aquele gut feeling, então, sabe? Sempre vai existir. Mas obviamente que é muito maior do que isso, né? Porque existem duas formas de você investir, para ser bem objetivo. A forma que a gente chama de análise técnica, né, que são os day traders, as pessoas que trabalham identificando aquela ação, aquele asset estratégico ali para poder comprar e vender e fazer algum lucro rápido. E o que nós atuamos, que é a área de fundamentals, né, que a gente trabalha a médio e longo prazo. Então a gente analisa empresas, a gente analisa relatórios financeiros, tudo. Mas obviamente tem que ter um gut feeling. Você vai comprar algo, você vai... Não é só leitura de gráfico? Não, eu nem faço leitura de gráfico. Eu nem faço. Eu sei fazer, mas não é a minha área. Eu trabalho na área fundamentalista. Então assim, eu sento com o cliente para entender o objetivo dele a médio e longo prazo, seja algo geracional, que ele quer deixar uma herança, ou ele está preparando não só para uma aposentadoria, porque eu costumo dizer que uma aposentadoria ela não é o fim da sua vida, ela é um começo de uma nova etapa, entende? Então, cada um vai precisar de dinheiro. A verdade é que a gente trabalha para que a pessoa tenha dinheiro. Esse é o resumo. Então, o seu sucesso é contado no conforto que você cria para o seu cliente. Exatamente. Eu costumo dizer, né, no mercado tem um jargão que a gente fala, eu só faço dinheiro se você fizer dinheiro. Basicamente é. Você tá lá. E se você colocasse hoje, vou começar com uma brincadeirazinha aqui, o que determina o preço de uma ação? Então, bem, são vários fatores, né? Você tem os ganhos, os resultados da empresa, né, em si, né? A gente está até agora, nesse momento, a gente está no que chama de earning season, porque, né, o mercado, ele reporta resultados por trimestre, como algumas outras empresas fazem também. No mercado de capitais é bem assim. Então, agora a gente está tendo esse resultado, né? Então, além desses resultados do mercado em si, da performance da empresa, você tem fatores como a taxa de juros, né, que isso determina muito a alavancagem de uma empresa. Você tem também fatores geopolíticos, de curto prazo, enfim. Então tem vários fatores, né? Então assim, todos esses fatores, mas eu diria que um dos principais mesmo que os analistas, que o Wall Street olha mesmo, é o resultado trimestral da empresa. É sempre de trimestre em trimestre. Porque você criou um objetivo ali, né? Olha, essa empresa vai faturar XB nesse trimestre. Então você tem os analistas observando aquela empresa ali. Quando ela entrega os resultados, né? Você tem um resultado que é o EBITDA, você tem outros resultados, até chegar ao resultado final, então aí o mercado fala, não, essa empresa não atingiu. Então, ou então essa superou. Então tem muito isso. Eu vi muitas vezes, eu vejo muita gente falando sobre algumas jargões de letras, né? Que é dividido tudo em pequenas letras, Apple alguma coisa. Sim, tudo, sim. Mas eu sempre vejo falando que chama ETFs. O que é um ETF? Porque isso é uma coisa que eu não tenho na mínima ideia. Eu sei, por exemplo, o que é uma ação, eu entendo o que é uma criptomoeda,
Mas o que é um ETF? Por exemplo, que eu vejo muito esse jargão que você vai vendo lá a CNN, que a gente tenta ser rico, assim, vou ver aqui que os caras assistem isso, né? Aí, o que é um ETF, por exemplo? Boa pergunta. O ETF, ele significa Exchange Traded Fund. Por que exchange, né? E eu vou voltar para dar o resumo. Porque ele está sendo negociado na bolsa, que a gente chama de real time. No momento ali que a bolsa está operando de 9h30 às 4h, horário de Nova York, você pode comprar e vender. Então vamos lá, você falou de ações. Então, né, Apple, Microsoft, Google, Toyota, o que for, você está investindo naquela empresa específica, perfeito? Então, obviamente, você leu relatórios, o seu financial advisor leu, o seu consultor financeiro leu e falou, não, a gente vai fazer uma alocação de X nessa empresa ou naquela empresa. Já o ETF, ele é uma cesta que concentra várias ações de uma empresa. Então, você tem, do mesmo jeito que você tem uma Google, que é na parte de tecnologia, você tem um Bank of America, que é na parte de finance, você tem o ETF de tecnologia, vários, na verdade, mas todo, né, de finanças, de área da saúde, healthcare, então ali se concentra várias empresas ali dentro. Obviamente, esse mercado de ETF e de mutual funds, depois eu vou falar dele, está crescendo muito, é porque como existem muitas empresas listadas hoje e de hora em hora nós temos IPOs acontecendo, como foi o caso agora, o mais emblemático foi o da SpaceX, a pessoa acaba ficando... Deu um crash, né, falar nisso, né? Agora já tá mais baixo que quando ela saiu. Mas vai ter coisa boa vindo aí. Vai ter coisa boa vindo? Vai. Ó o know-how, ele já tá aí, indicando, né? Quem tem, segura. Não vende não. Então, nesse caso, você acaba ficando muito overwhelmed com a questão de, o que eu compro? Ainda mais quando você é investidor que está se inserindo agora no mercado e, né, se você está atuando de forma sozinho nesse caso. Então, os Exchange Traded Funds, os ETFs, eles te ajudam muito a você diversificar não só dentro do próprio setor, mas também dentro da sua carteira. Então, porque qual é a jogada? Qual é Deixa eu te parar um minutinho, faz um favor. Ô, Luciano, você poderia chamar a Nael, que eu queria que a Nael escutasse isso. Poderia chamar ele para estar aqui fazendo parte? Ô, gente, desculpa, eu só quero chamar meu menino, porque o meu menino, ele tá querendo trabalhar na sua mesma... Então, eu acho que agora conversando vou mentorear ele, então, se ele quiser. Seria ótimo. Vou levar lá pro escritório lá. Não, rapaz, tá precisando, viu? Pode levar, tem carro, tem tudo, leva. Vou levar lá pro escritório lá. Não, vai ser... obrigado, já vou agradecer aqui antemão. Conta comigo. Muito obrigado. Eu quero que ele participe disso aqui. Vamos esperar um minutinho. Sim, Alguém tem alguma pergunta no momento, até agora, com essa conversa? Até nós estamos esperando o bonito lá vir lá de lá. Uma outra coisa que eu aprendi também, que o pessoal fala muito, isso é uma coisa que eu vou puxar lá na frente, mas eu só vou até o Anael chegar. Muitos falam que a forma de investir é naquilo que você compra. Seria uma forma segura. Por exemplo, diz um vestuário, alguma coisa? Um vestuário, por exemplo, aqui em casa são cinco Apple e um Samsung. Então, seria 5 na Apple e 1 na Samsung. Olha, é uma estratégia legal. E eu já conversei com vários iniciantes que nunca colocaram a mão no mercado. E eu comecei. E uma das dicas que eu dou é o seguinte: se você vai fazer seu investimento por conta própria, olha ao seu redor, qual é a roupa que você usa, qual é o carro que você dirige. Porque assim, você comprou aquele carro, você teve a função de comprar outros carros. Mas você optou naquele, porque você acredita naquela marca, naquela empresa, né? Uhum. Você acabou de mencionar um Samsung ou um Apple, você está usando aparelhos da época, você acredita. Então, por que não investir também? Então faz muito sentido, isso faz muito sentido. Eu já aconselhei muitas pessoas a começarem dessa maneira. E agora, vamos mais, para os nossos telespectadores que estão assistindo, e ele não sei nada, ele tem um pouquinho só. Nós temos o nosso nicho, ele começa do cara que é da mão de obra a empresário. Certo. Lógico, o ego aqui, que nós temos a nossa visão do ego, é um curso para empresários. Correto. Que tem um pouquinho mais de liberdade financeira. Mas eu não vou tirar nunca as pessoas de que faz o empresário ser empresário. Então eu sempre penso muito visando os meus funcionários, as pessoas que trabalham comigo, os meus colaboradores, porque são pessoas que vão somar na minha empresa, vão somar na minha vida. Como você indicaria uma pessoa que tem pouco a começar a investir? Olha, investindo, porque não existe uma quantidade ideal para você começar a investir. Entende? Tipo, eu preciso ter X ou Y ou H para... Não, você precisa ter vontade, planejamento
e disciplina. Se você fala para mim, assim, eu vou começar com $200 todo mês, tá ótimo. Todo mês você vai lá e aporta $200 na sua carteira e você compra alguma coisa. Logicamente tem... Hoje eu já sei que é ETFs. Então, exatamente. Já aprendi que é ETFs. Obviamente, você não vai conseguir comprar todo o ativo que você vê, porque tem preço diferenciado, mas você pode comprar um Bank of America, que está a $60. Você pode comprar até mesmo, a gente está falando da SpaceX, fechou a 124. Coca-Cola. Exatamente. Ó, tem um aluno meu ali. Então seria isso. Paga bem dividendos. E paga em dividendos. Paga. Isso não vamos chegar nesse ponto lá. Você está furando fila. Para de furar Ele fila aí. graduado já. Já está do lado, já está graduado, já fez o curso. Já né? fez o curso. E você, voltando nisso também, não vamos chegar nesse ponto, eu sei que você oferece o curso, nós vamos bater tudo aqui. E quais são os indicadores financeiros que você considera mais importantes para analisar uma empresa? Como que eu vou falar assim, cara, eu vou botar o dinheiro nessa empresa aqui? O que você acha que é mais... Vamos falar assim, o mineirês mesmo. Eu sei que você é vizinho de mim, então eu sei que você tem capacidade de falar o mineirês. Sim. Sou filho de mineiro também, então pronto, não então você sabe, não está muito longe. Qual que seria o mineirês mesmo? Vamos lá, vamos simplificar bem. Se eu quiser investir na sua empresa ou na empresa de alguém, qualquer um que estiver aqui, eu acredito que todos vocês concordariam comigo que eu olharia a performance financeira, o nível de endividamento e o fluxo de caixa da empresa. Isso já são ninguém vai investir em mim então, não? Então, assim, esses já são 3 indicadores principais, sabe? Porque se uma empresa ela não tem um fluxo de caixa saudável, ela tem um nível de endividamento alto, e você começa a olhar nos últimos 12 meses, aquele nível de endividamento ele não abaixa e a própria rentabilidade da empresa está pequena, eu nem iria muito sofisticado, não. Eu olharia esses 3 fatores primeiro. Entrada e saída. Exatamente. Depois você tem outros indicadores mais agressivos, como coeficientes da empresa, mas isso daí já é mas mais... é mais especializado e tudo. Exatamente. Isso aqui é, como a gente fala no mercado de escola, isso é one-on-one, né? Exatamente. É a introdução mas da já essas três questões, performance, fluxo de caixa e endividamento. Eu já olharia esses 3 primeiro, para você então começar a criar suas conclusões sobre qual passo que você vai tomar referente àquela empresa que você olhou. Certo. Já olharia por isso. E tá aqui a gente escuta muito falando de índice, S&P 500 Sim. e outros índices que existem. O que é o S&P 500? Perfeito. Então, o S&P 500 ele é composto pelas 500 empresas, as 500 principais empresas aqui dos Estados Unidos. E, obviamente, não é algo que aquela empresa vai ficar listada ali naquele índice para sempre.Ela tem que entregar resultados para... A Xerox, por exemplo, não está nela mais, exatamente, né? não. Empresas entram e saem com frequência. Então, tem muita tecnologia nessa SPY. aí já seria o ETF. Aí está perguntando do o ETF. É o S&P ETF 500. o SPY, ele é o ETF que faz que track, né? Que faz que observa, vamos colocar assim, o S&P 500. Isso aí eu sei que tem uma que é só de eletrônicos e uma que é geral, não é isso? Uhum. Mas a geral é as brutas mesmo, né? Uhum. É os cavalos de Troia mesmo. Veja, você pode ter uma empresa listada em 2 índices. Você pode ter uma empresa listada em 2 índices, por exemplo, no S&P 500 e no Nasdaq. Me dá a diferença do Nasdaq para o S&P 500. Pronto, Então, eu já vi essa palavra tal do Nasdaq umas 200 vezes na minha vida. São as 30 empresas, as 30 ações mais bem avaliadas no mercado financeiro. Nasdaq? Nasdaq. Uhum. São as 30 mais fortes. Sim. As 30 mais... Os papéis, as 30 ações mais bem avaliadas no mercado. Bem avaliadas. Aí... Pergunta, eu posso investir na Nasdaq direto? Se eu quiser comprar um papel da Nasdaq, eu consigo, né? Uhum. Não. Você compra ETFs. ETFs. É a cestinha que dá Nasdaq. Ou você compra direto... Qual ETF está ligada a VOO? Não, VOO é S&P 500, é o VTI, agora deu um branco, cara. Porque são tantos, mas o Dow Jones você tem que é o DIA, você tem o SPY, que é o S&P 500, você tem o VOO também. Fala alta, né, por favor, que a gente quer escutar também. Verdade, tinha dado branco mesmo. Tinha dado branco. Não, é porque é muita coisa. Não, é o tanto. Não, só que eu já. Nós conhecemos cimento, tijolo, areia. Cássio conhece mármore, né, Cássio?
É só isso, aí vai botando um lugar de coisa do mundo. E, cara, muita gente fala sobre diversificações, né? Todo mundo sabe que nunca pode botar os ovos na mesma cesta, né? Isso é coisa lá da roça mesmo, ensinando. E você colocaria o seguinte, mesmo que você estivesse investido, você botaria assim, carro, mecânica, automotiva, ciências, tecnologia, é isso que você citaria? Ou você citaria ações da mesma área, mas de empresas diferentes? Então, você pode fazer os dois, na verdade, né? Você pode diversificar dentro do setor e você pode diversificar pelos setores. Que o certo é você fazer os dois, né? Você ter exposição em todos os setores, porque, obviamente, você não vai ter um setor do mercado entregando resultados positivos sempre. Você vai ter quedas, você vai ter altas, então você tem que ter uma porção em healthcare, em technology, communications, finance. E você, e agora voltando um caso, agora eu vou te fazer uma pergunta, opa! Vou fazer uma pergunta pra você aqui. Hoje nós estamos vendo uma mudança muito grande em relação à empresa da indústria da farmacêutica, né? Certo. Sempre foram gigantes. Isso Sim. é uma coisa que a gente nunca pode tirar da indústria farmacêutica, ela foi sempre gigante. Mas nós tivemos dois booms nos últimos anos, né? Desde 2023 para cá, que foi a Ozempic. Sim. E nós estamos tendo agora a Mounjaro. Agora eu vou pedir um conselho financeiro. Você acha, com essa vinda do peptídeos, que agora está vindo esse boom do peptídeo, Sim. você crê que a indústria farmacêutica será a vaquinha de leite do Dow Jones ou das próximas como que eu vou citar essa palavra? Seria, por exemplo, não, deixa eu reformular, desculpa, deixa eu reformular. Claro. Nós tivemos vários booms na própria Bolsa de Valores, né? Nós tivemos vários booms, tanto de crescimento como de crash, né? Nós tivemos o último nós tivemos foi, antes do peptídeos, agora que eu estou falando, nós tivemos a criptomoedas, né? Que foi aquela loucura. Quem comprou, ficou rico. Que deu aquela boom de crescimento. Agora nós estamos tendo, parece que eles falam que o próprio Bolsa de Valores dá indícios e conta histórias de investimentos. Nós tivemos esse crescimento aí, tanto agora da Mounjaro, tivemos a Ozempic, e estão vindo agora com peptídeos. Você crê que o próximo boom seria na área de saúde? Olha, é difícil para mim, na minha opinião própria, cravar se isso vai ser o próximo boom ou não. Mas tudo que acontece no mercado financeiro, você consegue ver sinais. Você concorda comigo? Então, lógico. Por que não também você ter exposição nessa área? Eu não acredito que você, quando vê algo acontecendo no mercado financeiro e tem essa tendência, igual você está falando, de crescimento mês após mês, ano após ano, é interessante você ter, nos nossos próprios portfólios também, nós temos participações em todas as áreas. Então, assim, como eu disse, é difícil para mim cravar, né? Mas eu tenho visto esse crescimento e, voltando mesmo à parte simples, né? A parte de saúde, não só farmacêutica, mas a parte de saúde como um todo, ela é muito resiliente, muito forte e rola muito dinheiro. Então, seria meio que um vacilo a pessoa não ter alguma coisa ali também. Mas, obviamente, sempre respeitando, na minha opinião, a questão da diversificação. Isso. Porque isso é muito importante. Porque nós também temos a IA, né? A IA está falando que vai ser o próximo boom. Muita gente está falando que vai ser a IA também, né? Com essa loucura de IA. Que temos Gemini, Cloud, ChatGPT, OpenAI. OpenAI, então tá assim, então um trem louco pelo que está criando Sim. e está fazendo, né? O próprio Grok, né? Do famoso Elon Musk. Então, agora, como que a gente faria uma base de uma análise fundamentalista e uma análise técnico nessas duas áreas? Então, veja, se você for olhar na parte fundamentalista, principalmente em empresas de AI, você vai ficar um pouco assustado, que você vai ver que o lucro não está vindo no momento, está tendo o quê? Investimentos em data centers, em plataformas, então está naquela fase de você fazer, deles estão plantando, executando a primeira fase, vamos dizer assim, né? Por mais que nós já temos o Artificial Intelligence já está bem, cresceu muito, né? Vamos colocar nesses últimos anos, né? 2, mas está tendo muito investimento ainda para essa corrida, né? Até porque os Estados Unidos está numa corrida grande com a China para ver quem lidera esse mercado. Mas, de qualquer maneira, para a parte
técnica, né? Como eu te falei, eu conheço a base, mas eu não atuo com isso. Mas eu acredito que os traders, sim, eles estão olhando bem esse mercado e estão ali executando os trades dele dia após dia. Mas nós, na parte fundamentalista, a gente também tem observado muito, porque eu entendo que talvez seja um pouco caro nesse momento, né? Mas, enfim, nada que impeça você a acreditar, porque é uma tendência que não posso dizer que vai revolucionar, mas pelos próximos anos é algo que vai dar muito lucro. Né? Porque outra coisa, a gente fala, aqui existe muito o tal do day trade, né? Que é o cara que troca todo dia. Sim. Mas é provado cientificamente que se você pegar o dinheiro e deixar na conta, ele rende mais que o day trade. O long term, que é o de longo prazo, ele dá um retorno de 17%. Nos últimos 10 anos foi 17%. O S&P 500 ele entregou mais de 25% nos últimos 3 anos. Não assim, o que são duas coisas totalmente diferentes, né? Eu não trabalho com day trade, conheço como, né, a comunidade. E o grosso modo como funciona, mas é aquela coisa, o nível de risco também é maior. Então, obviamente, você pode ganhar mais, como você pode perder mais. Já no longo prazo, você vai ter oscilações de tempo em tempo, né? Mas a questão de você reinvestir os dividendos daquele papel, daquele fundo, seja ele qual for, isso vai te ajudar também no fator do juros composto também. Isso, voltando no caso, eu já sei o que é um dividendo, mas alguns dos nossos telespectadores não sabem o que é um dividendo. Então, antes de você explicar o dividendo, eu quero, por exemplo, assim, eu quero que você explique e cita 2 ou 3 empresas que pagam dividendos, por exemplo. Olha, basicamente é uma participação do lucro da empresa, é basicamente isso. Hoje, empresas, por exemplo, que pagam um dividendo bom, AT&T está pagando na média de 3 alguma coisa por cento ao ano de dividendos. Fora o crescimento, né? Sim, claro, fora o crescimento também. Deixa eu ver outra aqui. McDonald's também paga bem também. Paga bom dividendo. Paga. Então, gente, só para dividendos é o quê? Você pega lá o dinheiro, você põe o dinheiro lá e você recebe uma participação do lucro da empresa. Então, por exemplo, se você põe 10 mil, você ganha $300 no fim do ano e vai crescendo e você vai comprando, pode até reusar o próprio dinheiro para comprar mais ações. É que eles pagam ao trimestre, né? É trimestral, Trimestral. É de 90 em 90 dias você já põe dinheiro no bolso. É. Não é um rio de dinheiro, mas já ajuda, né? Mas de pouquinho já paga o lanche. De pouquinho em pouquinho você vai construindo uma carteira sólida. Você hoje, com 44 anos, você já foi aventureiro, tem um filho de 5 anos, você se consideraria long haul ou short haul? Long. Você teria igual o Warren Buffett, já pega para long term. Sim. O que você fala do Warren? Eu sei que foi o maior trader do mundo, mas eu acho assim, eu não sou muito fã. Então, vou te dar a minha opinião pessoal. Eu não sou muito fã, que é muito fácil você pegar dinheiro, que todo mundo sabe que juro composto é o melhor juro do mundo. Exatamente. Ninguém barra o juro composto. Exatamente. É a 8ª maravilha do mundo, é o juro composto. Juro sobre juro, sobre juro, sobre juro. E assim vai. Certo. Mas aí o cara, eu vi um vídeo dele, que eu estava assistindo a aula dele, que o cara chega no McDonald's, dependendo do jeito que tá o trade, ele toma só um café e come um lanche. Cara, eu não passo vontade. Aí, assim, eu creio que, assim, ele é foda, não vou tirar o mérito dele, que ele é foda, mas ele literalmente fez igual o dragão, sentou no ouro. Ele não teve risco. O que você acha desse ponto? Olha, a filosofia de investimento dele, ela é bem interessante, ela já foi até tema de vários livros, né, de várias matérias. Eu mesmo, na universidade, na época de fazer a valuation de empresas, essas coisas, eles usavam muito o discount of cash flow, que é o jeito que ele desconta o fluxo de caixa para avaliar uma empresa. Ele tem teorias maravilhosas, e até mesmo você vê, o resultado, ele é um bilionário, né? Não pode tirar o mérito não pode tirar o mérito dele. Mas é aquela coisa, só o método dele funciona? De maneira nenhuma. Existem outras maneiras também de você fazer dinheiro na bolsa. Por exemplo, ele só investe no que ele, em tese, acredita e entende. Eu já parto pelo princípio que a gente nunca sabe tudo. A curva de aprendizado ela é muito longa, sabe? Então, você tem que tomar um risco, obviamente um risco que seria gerenciado, mas para se aventurar em outros mercados também, em outros setores também, estudar um pouco daquele setor, né? Então, assim, obviamente, porque você vai ter resultado, né? É muito fácil você pegar, né, as 7 principais empresas aí, a Mag 7, né? E você só investir nelas. Tá
tá dando resultado, vai continuar dando, mas por que não você também conhecer outros? Então, assim, para resumir, ele tem teorias boas, como a gente falou antes, a fortuna dele fala por si só. Fala, não, lógico, não. Não, POC, né? POC, gente, é chamado não dá proof pra of tirar o concept. mérito dele. A prova do conceito. Mas assim, por exemplo, eu falo com muitos investidores. É porque, assim, como a gente fala para dois países diferentes aqui, a gente alcança tanto o Brasil como a gente alcança aqui, e muitos investidores do Brasil falam assim, cara, mas investir nos Estados Unidos para ganhar 10% de retorno é pouco. Para nós que vivemos aqui, é lindo. Concorrer com o Brasil que paga 15 é horrível. Mas o poder de compra americano é diferente. Você tem que entender que o que eu vou comprar hoje com $1, daqui a um ano, eu vou comprar a mesma coisa com $1. É diferente do Brasil, que o que eu comprar hoje com R$1, ano que vem eu não vou conseguir comprar com R$1 por causa da inflação. Hoje, mesmo que a nossa inflação hoje está em 3%, né? Sim. Está um pouco alta, estamos em 3% de inflação. Nós estamos torcendo para o novo chairman baixar o juro, né? Sim. Toda a torcida baixa. Mas tem que ter um pouco de cuidado com isso daí, porque isso pode aumentar a inflação também, porque o consumo ele dispara. Não, mas deixa o povo comprar, amor. Eu tô precisando vender. Assim, eu entendo esse ponto, isso é uma coisa que a gente vai, quando você vai tendo um pouco mais de liberdade financeira, Sim. você vai tendo aquele conhecimento de dinheiro, né? E eu falo isso muito com primos meus que estão assim, cara, dólar é dólar. Ah, não estou desmerecendo, cara, eu não estou desmerecendo no Brasil. Mas os Estados Unidos tem 250 anos que é dólar. O Brasil tem 500 anos, já tivemos 30 moedas. Exatamente. Entendeu? Então dólar é dólar. E a inflação aqui é pequena, hoje, né? Hoje nós estamos quanto? Tá no 3, menos de 4. Eu acho que a taxa de desemprego tá boa, o nosso juro está em 3,75. Tô torcendo muito. O juro saudável não é zero, gente. Vou deixar bem claro. Nem o desemprego também não pode ser zero. Nem o desemprego, então vou deixar bem claro que zero não é um bom número no mercado. O mercado saudável hoje é entre 2,25 a 2,75. Fiz meu dever de casa, vou conversar com você, viu? Fiz meu dever de casa. E, por exemplo, uma coisa muito simples, sério, no Japão, por exemplo, que o juro é zero, você pega em dinheiro, eles estão literalmente pagando, você pega dinheiro emprestado. Até porque os bancos, eles dependem de emprestar. Então, o banco não vai fazer caridade para ninguém, Não vai fazer caridade. Então, muito baixo é ruim e um pouquinho o cara investe. E aqui nós temos vários empresários aqui. Se eu perguntar assim, gente, estou emprestando 100 mil a 2% ao ano, vamos falar aqui, a 4% ao ano, quem quer? Todo mundo levanta. Exatamente. Porque você sabe... E ele pega e reinveste outra coisa para pagar ele 20. Vai pagar ele 20. Então nós sabemos... Hoje, por exemplo, eu trabalho na área da construção civil e nós estamos aqui com o André, o Ricardo, o Glauber, o Cássio também trabalha na construção civil, também eu e o Cezinha. O retorno do investimento hoje na construção civil, depende da construção, ele te dá uma variável mínimo 10%. Então no meu ramo de trabalho, depende do mercado que nós vamos trabalhar, como eu estava falando com você mais cedo. Sim. Depende do que você tem para gastar. E uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui, gente, quanto mais você gasta, mais você ganha. Nós temos hoje investimento, eu consigo te dar um retorno fixo de 10%, eu consigo te dar um retorno fixo de 15%, e eu consigo te dar um retorno fixo de 20%. Mas eu quero saber a profundidade do seu bolso. Exatamente. Porque quanto é aquele ditado da roça? Dinheiro faz dinheiro. E como faz? E faz muito dinheiro. E, por exemplo, hoje, na Bolsa, tem ações que conseguem bater também esse número? Então, veja, aí a gente já vai para a parte de fundos, né? São os famosos mutual funds. Certo. Então, segue o mesmo conceito que você falou. Qual a profundidade do seu bolso? Porque você tem fundos que vão liberar cotas a partir de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão. Então, assim, depende muito, porque você vai ter acesso a empresas mais exclusivas, estratégias mais exclusivas, o mercado privado, você pode, em private equity também, que é o mercado privado, você pode acessar também. Então, obviamente que existem camadas também no mercado, né, como um todo, e nos próprios fundos, nas próprias gestoras de investimento, vamos colocar assim. Então, isso realmente é uma realidade. Hoje, se você... Quanto você mais gasta, mais você ganha. Porque você passa a ter acesso a fundos mais de prestígio, dos melhores money managers. Quanto mais você põe o dinheiro, mais você ganha, né? Porque... Esse menino é um lindo, gente. Porque, por exemplo, já que você está tocando nesse assunto, qual a diferença seria de qualquer ETF e qualquer mutual fund? Nesse caso, o ETF, a gente chama de um fundo passivo. O gestor monta ele com a equipe dele e
raramente vai fazer algum rebalanceamento, algum ajuste daquele índice. É por isso que eles são chamados de index fund, eles, né, seguem um índice, alguma coisa. Já o mutual fund, ele tem operações acontecendo, trades acontecendo, durante o dia inteiro. Tanto é que você só vai ter o valor da cota no final do dia. Chama de NAV, Net Asset Value. Thank you. Então você, por exemplo, a cota desse mutual fund está mostrando ali, vamos botar um exemplo, $10. Mas você só vai saber se você vai pagar 10, 9 ou 11 no final do dia, quando o mercado fecha, que ele atualiza o NAV, Net Asset Value. Uhum. Então, assim, absolutamente, se você está disposto a investir quantidades relevantes, você vai ter acesso às melhores, os melhores carteiras, os melhores fundos, os melhores gestores, as melhores estratégias. Financeiro. Sim. Agora, assim, todo investidor tem medo. Vamos voltar aqui, né? Que foi as grandes. Para de usar minha cola. Aquela cola é minha, não é sua, não, viu? Ele tá aqui olhando pro meu teleprompter. O teleprompter é meu. Tem que virar a cabeça um pouquinho. Então, assim, Gente, o homem achou uma comida lá no fundo. Uai, moço, você tá ninja. Tá comendo bolinho. Nem cantou parabéns, velho. Você nem esperou parabéns? Já cantou. Então, assim, vamos agora que todo mundo que tá vendo aqui quer ver aquelas ideias do cara, vou me matar porque perdi tudo e pulou da ponte. Que é o que mostra, Hollywood espera. Fala. Então, assim, eu sei, por investir em criptomoeda, que eu sou um bom investidor, eu sei que todo mundo quer me matar, eu sei, a sua cara já tá te falando. Eu acredito muito, então, assim, o meu filho lá, tá vendo aquela alma, ele fica puto, tanto que eu quero investir em criptomoeda. Eu acredito muito, eu sou aquele cara assim, cara, tem investimentos que eu faço, porque eu creio que um homem que está no potencial que eu estou, ele tem que ter um dinheiro para queimar. E eu falo isso pro meu pai assim, pai, bolsa de valores, como eu não conheço muito bolsa de valores, eu olho bolsa de valores como um caminhão. Qual que é a chance de nós dois ser atropelados aqui? Nenhuma. Eu na 95 tem mais chance. Então eu pôr o dia lá, vamos ver se vai ser atropelado. Eu sei que é muito difícil, porque se eu aparecer lá, vai aparecer 20 polícias para parar assim, você não pode ficar aqui e tal. Exatamente. Mas como um investidor deve reagir durante uma queda significativa do mercado? Meu ponto, segura e não vende. Que só quando você realiza que você perde. Qual que é o seu ponto de vista? Exatamente. Primeiro conter as emoções, né? Porque você tem que, primeiramente, voltar lá atrás e pensar aqui, por que eu comecei a investir? Né? Porque você não investe, você não acorda. Eu vou investir, ou eu vou comprar um carro, ou eu vou fazer um curso. Você não acorda simplesmente dessa maneira. Você tem que ter um planejamento. Né? Isso vale para qualquer coisa, pra, né? Tudo que vocês fazem é a mesma coisa. Então, primeiramente, conter as emoções, olhar a razão por que você investiu. Eu investi para daqui a 5 anos eu duplicar o meu patrimônio, um exemplo, ou ter uma renda a mais na minha aposentadoria. Então você vai ter que passar por essas etapas. Se você olhar os gráficos mais simples do S&P, principalmente do S&P, que é o maior índice, você vai ver que nós tivemos, desde 1929, que foi The Great Depression, nós tivemos muito mais retornos positivos do que negativos. Só que você tem que estar investido no momento. Você não pode sair, realizar, basicamente ter perda e depois tentar... Até o mercado, ficar comprado no mercado. Até o mercado imobiliário prova isso. Exatamente. Em 2008 teve as quedas das casas, meu cunhado, ele vendeu a casa dele, barata, ele vendeu pela metade do preço que ele, não vou continuar pagando essa casa, que ela não vale, que ela perdeu o preço. Hoje a casa vale 3 vezes mais do que ele pagou na casa. Exatamente, veja, você tem sua casa aqui, se ela cair pela metade, ela vai continuar sendo a sua casa, as paredes vão continuar sendo as mesmas, a piscina vai continuar sendo as mesmas, então por que não você vê uma queda de 10, 12% na sua carteira naquele momento específico, as suas ações continuam ali. É um momentâneo. Por exemplo, muita gente, os Estados Unidos, Anael, ele lançou muitos milionários durante a pandemia, que eu gostaria que acontecesse de novo. Eu mesmo consegui, né, dar uma alavancada na minha carteira, porque eu nunca tinha visto, pelo menos desde 2008, a bolsa está tão barato como ela ficou durante a pandemia. Então as pessoas iam perguntar para mim assim, o que eu compro? Eu falei, cara, qualquer blue chip, qualquer empresa de capitalização alta, qualquer uma, não tem segredo só nesse compra, momento. esquece. Só compra tudo. JP Morgan, Bank of America,
Norwegian, Tesla. tudo. Cresceu Então, pra assim, a caralho, Tesla né? mesmo, em 2020, ela chegou a bater, durante a pandemia, 220 e poucos dólares. Depois ela subiu até quase 3 mil, ela teve que fazer um split. Teve Aí vale duas a sua mesma negócio, né? Exatamente. Então, assim, seria o mesmo cenário de um imóvel, como você falou. Eu conheci um cara que comprou 1000 ações da Tesla quando ela saiu no IPO. Imagina. Imagina quanto que tem hoje. Que já teve 5 splits. Exatamente, imagina. Só pra galera saber aí, explica o que é um split, que muita gente não entende o que é um split. Então, quando o papel ele fica muito caro, é interessante para a empresa ela aumentar, porque se você tem um papel e ela passa a fazer um split de 5 por 1, então você passa a ter 5 papéis com valor menor, mas para você não muda nada. É o mesmo. Só que a empresa ela continua conseguindo captar investidores, porque o papel ele apreciou de um jeito tão grande que fica caro, então é interessante para a empresa, ou talvez não, depende mais, a maioria das empresas Vou explicar de um jeito mais mineirês, que ele não pegou mineirês, não. Imagina você tem uma folha de papel. Aí essa folha de papel vale R$1, $1. Aí eu peguei essa folha de papel e dividi ela em 3 pedaços. Vamos colocar 4 para ficar mais centavos. Então cada pedaço vale 25 centavos. Eu continuo tendo os 4 pedaços, que os meus 4 pedaços valem R$1. Só que cada um vale agora 25 centavos. Então as pessoas vão comprar mais. Aí esse papel, com o tempo, vai valer R$1 também. Esse próprio. Então, se eu tenho 4, agora vale 4. Aí o cara pega esse outro papel e divide mais em 4. E isso que faz o split. Então, quando você comprar uma bolsa no IPO, que é um excelente, eu recomendei, comprei algumas também da SpaceX, tô perdendo dinheiro. Fica aqui, deixa quieto deixa quieto, esquece. Eu comprei lá e eu tô visando isso, porque eu ali quer me matar, meu menino lá quer me matar, porque eu sou long term. Não me assim, mas pai, você tá comprando... Cara, eu não tenho o que fazer com dinheiro agora. Eu tenho agora, minha função é criar vocês. Depois que eu criar vocês, eu quero só ter o dinheiro suficiente para mim viajar com a minha família, com a minha esposa. Exatamente. Então, o dinheiro que eu ponho lá é minha poupança. O sonho americano, eu falo isso muito, o que muitos não entendem do sonho americano, eu vivo o sonho americano por quê? Eu pago uma casa há 30 anos, eu tô com 42 hoje, falta 20 anos para pagar essa casa, daqui 20 anos, quando eu terminei de pagar essa casa, eu tô com 62, meus filhos tudo saiu de casa, o meu caçula tá com 9, então botar 20 anos, ele tá com 30 anos de idade. Casado, já casado, tem a família dele. Eu vou sair dessa casa, devo alugar uma casinha lá nos véi, né? Cadê Luciano pra me matar de raiva no Luciano? No 55 Plus? É, que o Luciano não gosta dos velhos não, porque fala que os amigos dele morrem tudo. Só não vai pro Century Village, todo dia morrem um lá. Todo mundo lá, as ambulâncias ficam fazendo, passeando. Ele vai assim, não tem jeito nem ir pra lá, eu faço um amigo, ele morre. É, exatamente. Aí o próprio banco faz um reverse mortgage na minha casa e vai me pagando por 30 anos a casa. Então é uma aposentadoria que eu tô pagando para aposentar. Isso é o sonho americano. Muitos não entendem isso. Todo mundo quer que o sonho americano é ter uma casa boa, ter um dinheiro. Não, o sonho americano é você criar sua família e depois de 30 anos você não depender do governo para te bancar. Exatamente. Porque o brasileiro pensa em trabalhar, da nossa cultura, não, eu vou trabalhar para aposentar para viver do governo. Não. O americano, a visão do americano não é isso. O americano ganha. A ajuda do governo é uma ajuda. É uma ajuda. E você aposenta com o que você trabalhou a vida inteira para ter. Exatamente. E muitos não entendem isso como sul-americano. O sul-americano, eles pensam que é ter 2 carros na porta, uma casa e ser rico. Não. A casa é uma aposentadoria forçada. Exatamente. Aí eu falo muito pro meu menino, o que eu tô botando nas criptomoedas, aí é a cara dele aqui, quer me matar, gente, que eu já percebi que todo mundo que mexe com bolsa não é que vocês não são muito fãs, mas vocês acham que tem outra forma segura, maior de botar o dinheiro. Não é que vocês não são fãs, vocês trabalham mais de uma forma mais segura. Sim, sim. Então eu tenho que falar. Eu mato meus clientes, se a gente pudesse investir isso aí, eles morreriam. Morreria. Então assim, eu invisto muito nisso, ele fala assim, mas você tem que pegar o retorno. Cara, eu não tenho retorno, eu não espero retorno. Eu não preciso desse dinheiro. Se eu estou investindo, que é uma coisa, gente, que eu vou deixar muito claro aqui para vocês entenderem. O maior segredo do investidor, e se eu estiver errado, eu quero que você me corrija. Por favor. O investidor, ele põe o dinheiro para não tirar. Exatamente. Se você está colocando dinheiro, você vai precisar dele, você não é um investidor. O dinheiro do investidor, ele é colocado para você não encostar nele. Exatamente. Até porque quando eu sento com clientes, a gente vai, né, primeiro a gente tem que coletar dados, né, para entender da pessoa. Porque não adianta eu pensar em recomendar algo para ela que eu não entendo nem do que ela está pensando em fazer. Então, é entender o que a pessoa está querendo
de fato fazer, se é um investimento de médio prazo, de longo prazo, e também começar a dividir em cestas, né, o que deve ser investido e o que deve ficar livre para poder a pessoa acessar em qualquer emergência. Porque, como você falou, o que você coloca é para render a longo prazo. E outra coisa, se eu não estou errado, pequeno prazo é no mínimo 5 anos, não é isso? Sim, sim. Que seria no Brasil, para nós que somos brasileiros, é o famoso consórcio. Né? No Brasil hoje, o brasileiro, é porque você não conhece. Não conheço. O Brasil seria o Mas consórcio. deixa eu falar, mas de qualquer maneira, pelo menos umas 2 vezes eu olharei a carteira no ano. E eu vou acrescentar uma coisa muito bacana com ele, que isso é uma coisa que, antes de sentar com ele, eu fiz um dever de casa para falar sobre investimento. Suponhamos, vamos fazer um número hipotético aqui, que você tem 100 mil dólares investido. Aí vamos falar que você comprou 100 mil dólares de Stella, que é a cerveja que eu gosto de tomar. Ó, papai, Stella, você paga aqui. Manda pra mim, ô Doni, faz a propaganda. Stella, por favor, faça um patrocínio pro Anael. Só bebe Stella. Vamos falar que você comprou 10 mil dólares de Stella, certo? Aí você fez essa conta. Passou o ano, vamos falar que aqui a nossa inflação aqui está de 3,6. Para você trabalhar seguro, você tem que investir novamente 3.600 dólares. Não, 360 mínimo, né? Não, deve ser. Equivalente ao juro. Ah, equivalente, no mínimo. Sim, claro. No mínimo, a inflação. Para o seu dinheiro não perder o valor. É, você tem que estar pau a pau ali. Se você tem que estar pau a pau com a inflação. Senão... Que não seu 10 mil perde o valor. É, porque pensa, a inflação, vamos colocar aí 3,5%. Se você não investir nada, no papel você tem ali 100 mil. 100 Na mil. conta bancária você tem 1.000, mas o que você compra hoje, Não pega é. esse 100 mil e vá comprar daqui a 12 meses. Você não vai comprar. Então você é poder obrigado, de no compra, mínimo, reinvestir É, o seu dinheiro multiplicado pela inflação do ano. Que aí o dinheiro não perdeu o valor de compra. exatamente. Você não... Isso é um poder, must. o famoso poder de compra, Poder né? de compra. Isso aí todo investidor tem que É. ter isso. Isso é uma coisa que você tem que ter, né? Eu investi tanto sem botar isso. Vou aproveitar aqui, vou falar um negocinho, talvez vocês não saibam um segredinho que eu vou botar aqui para vocês, que são segredinhos muito massa, que eu viajo na maionese de vez em quando. Você sabia que se você paga a sua casa de 15 em 15 dias, em vez de mensal, você tira 5 anos do seu mortgage? Sim, você tem o efeito ali da amortização do seu... O mesmo valor do mortgage? Vamos falar que você paga 2 mil dólares de mortgage. Em vez de você pagar todo dia 5 você paga 1.000, dia 15, dia 20 você paga 1.000. Como é que eu faço isso? Eu te explico depois, eu vou te ensinar quem quiser aprender sobre isso. E isso não serve só para mortgage. Qualquer financiamento acima de 5 anos, isso é ideal. O carro também? Qualquer coisa que você fez 5 anos.